É de que quer babar, que quer babar, que quer. Independente destemido, sem medo grande. Que quer babar, que quer babar, que quer babar. É de que quer babar, que quer. Salve, Irmandade. Salve, salve aí pra vocês, quebrada. Mais uma vez aqui, dando continuidade no regimento interno da Câmara Municipal de Aracaju, Sergipe. Vamos lá. Acho que a gente parou na sessão 7. Vamos lá. Vamos. Comissão processante, avisos, impedimento das reuniões. Opa. Acho que foi aqui. Deixa eu só ver aqui. Realmente foi aqui. Seção 7 das reuniões. As comissões reunir-se-ão ordinariamente no edifício da Câmara para apreciação das proposituras e documentos outros existentes na pauta, uma vez ou mais vezes por semana, em dias e horários prefixados, modificado pela resolução tal. As reuniões extraordinárias das comissões serão convocadas pelos respectivos presidentes, a ofício ou a requerimento de seus membros. As reuniões extraordinárias serão sempre comunicadas aos membros com 24 horas de antecedência. As reuniões ordinárias ou extraordinárias das comissões durarão o tempo necessário aos seus fins, salvo deliberação em contrário. As reuniões das comissões serão públicas ou secretas, salvo deliberação em contrário. Todas as reuniões serão públicas. Artigo 55, parágrafo 1º. As reuniões das comissões serão públicas ou secretas, salvo deliberação em contrário. Todas as reuniões serão públicas. Serão obrigatoriamente secretas as reuniões em que as comissões tiverem que deliberar sobre perda de mandato. Deliberar-se-á sempre nas reuniões secretas sobre a conveniência de seu objeto a ser discutido e votado na sessão secreta. Nesse caso, a comissão formulará pelo seu presidente a necessária solicitação ao presidente da Câmara. As comissões não poderão se reunir no período da ordem do dia das sessões da Câmara. Dos trabalhos. Os trabalhos das comissões serão iniciados com a presença da maioria de seus membros, obedecendo a seguinte ordem: leitura pelo secretário da ata da sessão anterior, leitura sumária do expediente pelo secretário, leitura pelo presidente da comissão das matérias recebidas e distribuídas aos relatores, leitura, discussão e votação de requerimentos, relatórios e pareceres, leitura dos pareceres cujas conclusões votadas pela comissão em reunião anterior não tenham ficado redigidas. Parágrafo único. Essa ordem poderá ser alterada pela comissão para tratar de matérias em regime de urgência ou de prioridade a requerimento de qualquer de seus membros. A comissão que receber qualquer proposição ou documento enviado pela mesa poderá propor a sua aprovação ou rejeição total ou parcial, apresentar projetos deles decorrentes, dar-lhes substitutivos e formular emendas e subemendas, bem como subdividi-los em proposições autônomas. Parágrafo único. Nenhuma alteração proposta pela comissão poderá versar sobre matéria estranha à sua competência. Os prazos para a comissão exarar parecer serão os seguintes, salvo as exceções previstas nesse regimento: 2 dias nas matérias em regime de urgência,
3 dias na matéria em regime de prioridade, 4 dias nas matérias em regime de tramitação ordinária. Para as matérias submetidas às comissões, deverão ser designados relatores pela presidência ou, na ausência deste, pelo secretário na primeira sessão, depois de recebida a propositura. O relator terá os seguintes prazos para emitir parecer: 5 dias nas matérias em regime de tramitação ordinária, 3 dias na matéria em regime de prioridade, nas matérias em regime de urgência, parecer será emitido em plenário. O parecer será apresentado até a primeira reunião subsequente ao término do prazo referido no artigo 61. Lido o parecer pelo redator ou, na sua falta, pelo secretário, será ele imediatamente submetido à discussão. Durante a discussão, poderá usar a palavra qualquer membro da comissão em 10 dias, por 10 minutos, improrrogáveis, sendo permitido ao relator, depois de todos os oradores terem falado, replicar por prazo não superior a 15 minutos. Encerrada a discussão, seguir-se-á imediatamente a votação do parecer, que, se aprovado em todos os termos, será tido como da comissão, assinando-o os membros presentes. Se o parecer sofrer alteração com os quais concorde o relator, a este será concedido prazo até a próxima reunião para redigir o vencido. Em caso contrário, o presidente da comissão designará novo relator para o mesmo fim, que, para isso, terá prazo até a reunião seguinte. O parecer não acolhido pela comissão constituirá voto em separado. Artigo 64. Sempre que adotado parecer ou voto com restrições, é obrigado o membro da comissão a enunciar em que consiste a sua divergência. Sempre que adotado parecer ou voto com restrições, é obrigado o membro da comissão a enunciar em que consiste a sua divergência. Artigo 65. Logo que deliberadas as matérias, serão encaminhadas à mesa para que prossigam na sua tramitação regimental. Esgotados, sem parecer, os prazos concedidos à comissão, o presidente da Câmara, a ofício ou a requerimento de qualquer vereador, requisitará o processo e encaminhará à comissão seguinte, na ordem de distribuição, e assim sucessivamente até o final. Caso as comissões esgotem os prazos estabelecidos, sem que deem parecer, o presidente da Câmara designará relator especial, concedendo-lhe prazo não superior a 3 dias para que apresente parecer em substituição aos das comissões. Não sendo atendida a requisição de que trata esse artigo, o presidente da Câmara comunicará o fato ao plenário e ordenará a restauração do processo. Da distribuição. A distribuição de matéria às comissões será feita pelo presidente da Câmara dentro de 2 dias, a contar da data em que foi lido no expediente. Quando qualquer proposição for distribuída a mais de uma comissão, cada uma dará seu parecer separadamente, ouvindo-se a Comissão de Justiça e Redação em primeiro lugar e de Finanças e Tomada de Contas e Orçamento por último. Quando qualquer proposição for distribuída a mais de uma comissão, cada um dará seu parecer separadamente, ouvindo-se a Comissão de Justiça e Redação em primeiro lugar e de Finanças e Tomada de Contas e Orçamentos por último. O processo sobre o qual deve pronunciar-se mais de uma comissão será encaminhado diretamente de uma para outra. As comissões poderão reunir-se conjuntamente sob a presidência do presidente mais idoso, para que sejam discutidos assuntos de interesse comum das 2 ou mais comissões presentes na reunião. Quando sobre o objeto discutido tiver de ser emitido parecer, competirá ao presidente designar o relator. A comissão que pretender a audiência de outra solicitará no próprio processo ao presidente, que decidirá a respeito. Nenhuma proposição será distribuída a mais de 3 comissões.
Nos casos em que o exame do mérito couber a mais de uma comissão, a proposição será distribuída a que for competente para apreciar o objeto principal. Quando qualquer vereador pretender que outra comissão se manifeste sobre determinado assunto, requerê-lo-á por escrito ao presidente da Câmara, indicando obrigatoriamente e com precisão a questão a ser apreciada. O pronunciamento da comissão, no caso do parágrafo anterior, versará exclusivamente sobre a questão formulada. Seção 10 dos pareceres. Parecer é o pronunciamento na comissão sobre matéria sujeita ao seu estudo, emitido com observância das normas estipuladas nos parágrafos seguintes. O parecer constará de 3 partes: relatório, em que se fará a exposição da matéria examinada, voto do relator em termos sintéticos com a sua opinião sobre a conveniência da aprovação ou rejeição total ou parcial da matéria, sobre a necessidade de ser-lhe dado substitutivo ou oferecida emenda, decisão da comissão com assinatura dos vereadores que votaram a favor ou contra. É dispensável o relatório nos pareceres a substitutivos, emendas e subemendas. O presidente da Câmara devolverá à comissão ou a relator especial o parecer escrito que não atenda às exigências desse artigo, para o fim de ser devidamente redigido. Artigo 72. Nos casos em que a comissão concluir pela necessidade de a matéria submetida a seu exame ser consubstanciado em proposição ou nos demais casos julgar que a proposição deva merecer emenda ou substitutivo, o parecer respectivo deverá contê-la devidamente formulado. 73. Artigo. Os membros das comissões emitirão seu juízo mediante o voto. Parágrafo 1º. Quando o voto for fundamentado ou determinar a conclusão diversa do parecer, tomará a denominação de voto em separado. Parágrafo 2º. O voto será pelas conclusões. Quando discordar do fundamento do parecer, mas concordar com as conclusões, e será com restrições quando a divergência com o parecer não for fundamental. Das atas. Nas reuniões, seção 11, artigo 74, das reuniões das comissões lavrar-se-ão atas, com o sumário do que durante elas houver ocorrido, devendo consignar obrigatoriamente local e hora da reunião, nome dos membros presentes e dos ausentes com expressa referência às faltas justificadas, resumo do expediente, relação da matéria distribuída e os nomes dos respectivos relatores, referência sucinta dos pareceres deliberados. Parágrafo 1º. A ata da reunião anterior, uma vez lida, será posta em discussão e, não sendo retificada ou impugnada, considerar-se-á aprovada. A ata da reunião anterior, uma vez lida, será posta em discussão e, não sendo retificada ou impugnada, considerar-se-á aprovada, independentemente de votação, sendo em seguida assinada pelo presidente da comissão e demais membros presentes. Parágrafo 2º. As atas das reuniões secretas serão lavradas pelo membro que as tenha secretariado, lidas e aprovadas na mesma sessão, sendo logo após assinadas, lacradas em envelope rubricado e recolhidas no arquivo da Câmara. Do plenário. O plenário é o órgão deliberativo da Câmara e é constituído pela reunião dos vereadores em exercício, em local, forma e número legal para deliberar. O local é o recinto de sua sede. A forma legal para deliberar é a sessão regida pelos dispositivos estatuídos nesse regimento. O número é o quórum determinado em lei ou no regimento para a realização das sessões e para as deliberações ordinárias e especiais. Artigo 76. As deliberações da Câmara serão tomadas por maioria simples do plenário, por maioria absoluta ou por maioria de 2/3 da Câmara, conforme as determinações regimentais explícitas em cada caso. Sempre que não houver determinação explícita, as deliberações serão por maioria simples, presente a maioria absoluta da Câmara. Ao plenário cabe deliberar sobre todas as matérias de competência da Câmara.
Compete à Câmara Municipal legislar com a sanção do prefeito sobre as matérias de peculiar interesse do município e, especialmente, dispor sobre tributos municipais, votar o orçamento e a abertura dos créditos suplementares ou especiais e deliberar sobre empréstimos e operações de crédito, bem como a forma e os meios de pagamento. Compete ao plenário, cabe deliberar sobre as matérias de competência da Câmara. Parágrafo 1º. Compete à Câmara legislar com a sanção do prefeito sobre as matérias de peculiar interesse do município e, especialmente, dispor sobre tributos municipais, votar o orçamento e a abertura de créditos suplementares ou especiais, deliberar sobre empréstimos e operações de crédito, bem como a forma e os meios de pagamento. Autorizar a aquisição de propriedade imóvel, salvo quando se tratar de doação sem cargo, criar, alterar e extinguir cargos públicos, fixando-lhe os vencimentos, aprovar o plano diretor de desenvolvimento, aprovar consórcio com outros municípios, delimitar o perímetro urbano atendido os preceitos da lei de organização municipal, denominar ou alterar denominações de logradouros públicos, aprovar convênios com o Estado, a União ou outros municípios. A Câmara compete privativamente, entre outras, as seguintes atribuições: eleger a sua mesa. A Câmara compete privativamente votar o regimento interno, dar posse ao prefeito, tomar conhecimento da sua renúncia e afastá-lo definitivamente do exercício do cargo. Compete privativamente à Câmara organizar a secretaria dispondo sobre seus servidores, conceder licença ao prefeito e aos vereadores para afastar-se do exercício e aos prefeitos, para ausentar-se do município por prazo superior a 10 dias, fixar até o dia 30 de julho para vigorar na legislatura seguinte os subsídios e a verba de representação do prefeito e dos vereadores, criar comissões parlamentares de inquéritos e processantes, no primeiro caso, a requerimento de no mínimo 1/3 dos vereadores da CPI, solicitar informações do prefeito sobre assuntos referentes à administração, convocar o prefeito, secretários ou diretores municipais para prestar informações sobre sua administração, deliberar mediante resolução sobre assuntos de sua economia interna, julgar o prefeito e os vereadores no caso previsto no Decreto-Lei 201 de 67, julgar o prefeito e os vereadores, tomar e julgar as contas do prefeito, e da mesa diretora, conceder título de cidadania honorária de acordo com a lei complementar. É ainda atribuição do plenário isentar impostos e conceder anistia sobre dívida pública. Da Secretaria da Câmara. Os serviços administrativos da Câmara far-se-ão através de sua secretaria e reger-se-ão ao regulamento baixado pela mesa. Todos os serviços administrativos da secretaria serão orientados pela mesa, que fará observar o regulamento vigente. Todo o órgão de serviços da Câmara deve ser criado, modificado ou extinto por resolução aprovada por 2/3 dos membros da Casa. A nomeação e exoneração de servidores, bem como a aposentadoria, serão objeto de deliberação do plenário mediante resolução da autoria da mesa diretora. Os atos de administração do funcionalismo da Câmara compete ao presidente de conformidade com a legislação em vigor e o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do município. A fixação ou alteração de vencimentos será feita por resolução aprovada pela Câmara e promulgada pelo presidente.
as proposições que modifiquem os serviços da Secretaria ou condições de vencimento de seu pessoal são de iniciativa da mesa, devendo por ela ser submetida à consideração do plenário. Os serviços da Câmara ficam sujeitos ao mesmo regime jurídico dos servidores da Prefeitura. Poderá os vereadores interpelar a mesa sobre os serviços, artigo 83. Poderá os vereadores interpelar a mesa sobre os serviços da Secretaria ou sobre a situação do respectivo pessoal em proposição encaminhada à mesa que deliberará sobre o assunto. Isso aqui eu acredito que não cai. Representação da Câmara, dirigida aos poderes do Estado da União, serão assinados pela mesa. A determinação do presidente aos funcionários da Câmara serão expedidas por meio de portaria. A correspondência oficial da Câmara, artigo 84, será feita pela Secretaria, sob a responsabilidade da mesa. E artigo 86, as determinações do presidente aos funcionários da Câmara serão expedidas por meio de portaria. Dos vereadores, dos líderes. Vou parar por aqui para o vídeo não ficar muito longo e a gente continua. Título 3 dos vereadores, dos líderes. Valeu!